O tema do nosso trabalho é sobre sistema de irrigação por aspersão para combate à geada. Bom, eu vou falar um pouco sobre o fenômeno que é a geada. Agronomicamente falando, a geada é um fenômeno físico que ocorre quando a temperatura do ar cai abaixo de 0 graus Celsius, o que faz com que o vapor da água presente no ar se transforme em cristais de gelo. A geada é capaz de gerar um rompimento da parede celular das plantas, comprometendo parcialmente ou totalmente os produtos que ela gera, mesmo que não haja a formação de gelo. As geadas geralmente acontecem aqui no sul do Brasil e também em estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, afetando as culturas subtropicais e tropicais, devido às suas menores resistências às baixas temperaturas. As geadas são classificadas conforme a sua origem, podendo ser elas geada de vento frio, geada de radiação e geada de canela. A geada de vento frio ela é formada por massas de ar fortes e constantes provenientes da região polar, nas quais o ar frio resseca a folhagem, causando danos às plantas. A geada por radiação ocorre quando a superfície perde energia para a atmosfera, graças a um sistema de alta pressão que impede a formação de nuvens com ar frio e seco. E a geada de canela, ela acontece geralmente em morros, onde o ar frio desce para perto da superfície, congelando a seiva que passa pelo caule das plantas e assim cortando o seu transporte de nutrientes. As geadas têm grande impacto na agricultura, existem métodos para combater isso, e um deles é a irrigação por aspersão, a qual é uma eficiente estratégia aplicada em pomares de fruteiras de clima temperado. Ela visa minimizar os efeitos causados por geadas tardias, e essas geadas vão ocorrer no final do inverno e início da primavera, o que vai coincidir com o período de floração de frutas como o pêssego, a ameixa, a nectarina e a maçã, que vão estar saindo do seu período de dormência. E as novas estruturas formadas por tecidos meristematicos, elas são muito mais sensíveis, o que pode levar à perda total da produção. Como é o caso dessa foto, se ocorrer uma geada e o pomar estiver inteiro florido, a perda vai ser total da produção anual. Vamos ver como é que ocorre o processo de irrigação. A principal ideia é que forme uma camada de gelo sobre as plantas. Então, são instalados aspersores em diversos pontos do pomar. E quando a temperatura cair bruscamente e atingir 3 graus, os sistemas devem ser ligados e mantidos durante a noite de maneira uniforme até as primeiras horas do dia, quando a temperatura estiver acima de 0 graus e as estruturas da planta estiverem totalmente descongeladas. Então, durante a noite, à medida que a temperatura for baixando e a água dos aspersores que estiver sobre as plantas, elas tendem a formar cristais de gelo. E isso vai formar uma camada protetora, como se fosse um isolante térmico. E o que ocorre nas plantas? 90% da composição das plantas é água e os outros 10% são açúcares. Então, sendo assim, no interior da camada de gelo, a planta vai liberar calor latente. E isso, com o tempo, vai fazer com que haja um descongelamento. Por isso que o sistema de irrigação tem que ser feito de forma constante e uniforme. E como a temperatura do gelo se mantém a 0 graus, por mais que fora do pomar esteja a -7, a temperatura dentro da película ela vai continuar a 0 graus. E para grande parte das plantas, 0 graus é uma temperatura em que elas não atingem o ponto crítico de congelamento. Então, sendo assim, mantendo a temperatura zerada, será evitada que haja um rompimento da célula. E, em função disso, não teremos o dano causado pelo efeito negativo da geada. No outro dia, quando amanhecer, após o descongelamento, a gema que já estava aberta antes, podendo estar em estágio de flor ou frutos já, ela vai voltar ao normal. A hidrodinâmica no sistema de irrigação por aspersão.
refere-se ao movimento e ao comportamento da água dentro do sistema, desde sua captação até a sua distribuição sobre a área irrigada. O funcionamento desse processo é baseado em princípios hidráulicos que garantem a uniformidade e a eficiência da irrigação. Então, a captação e a pressurização da água. A captação da água é feita por rios, poços, reservatórios ou redes de abastecimento, que têm a fonte da água que eles captam para fazer a irrigação. Dentro disso, a pressurização da água precisa de uma bomba hidráulica, que é uma bomba que pressuriza a água para gerar a força necessária para o transporte pelos tubos e para o funcionamento dos aspersores. A pressão deve ser suficiente para alcançar o alcance dos aspersores e garantir a uniformidade. O transporte da água. Então, o transporte ocorre pelas tubulações. A água pressurizada é transportada por tubulações principais e secundárias. As tubulações devem ter diâmetros adequados para minimizar perdas de pressão. Válvulas e controladores regulam o fluxo de água e a pressão em diferentes partes do sistema. A distribuição pela aspersão ocorre pelos aspersores. Então, eles convertem a água pressurizada de um jato pulverizado, simulando uma chuva artificial. A distribuição depende do tipo de aspersor, pode ser fixo, rotativo ou de impacto, e também precisa da pressão da água. Os aspersores precisam ser calibrados para garantir que a água atinja toda a área irrigada de forma uniforme, e é dessa forma que ocorre a distribuição pela aspersão. A dinâmica do fluxo e a distribuição uniforme. Então, primeiro ocorre a pressão constante, que é essencial para manter uma pressão uniforme para evitar áreas com excesso ou a falta de água. Taxa de precipitação deve ser ajustada para evitar achatamento ou escorrimento. E a velocidade do vento pode afetar a trajetória da água pulverizada, exigindo ajustes na pressão ou no ângulo dos aspersores. Então, durante as noites de geada, as temperaturas elas podem cair a níveis que causam dano severo às plantas. E uma estratégia eficaz para protegê-las é o uso da irrigação. Mas por que isso funciona? A explicação ela está na própria termodinâmica, mais especificamente na transferência de calor e nas mudanças de estado da água. Quando aspergimos água sobre as plantas, ela começa a perder o calor para o ambiente à medida que a temperatura cai. Então, esse calor flui naturalmente do corpo mais quente, que é a água, para o mais frio, no caso, o ar gelado. A temperatura da água diminui até 0 graus, o ponto de fusão, onde vai ocorrer a transição de líquido para sólido, que vai formar o gelo. Durante essa mudança de fase, a água libera calor latente para o ambiente, mantendo a temperatura ao redor da planta estabilizada em 0 graus. Isso cria uma capa protetora de gelo que impede que o interior da planta sofra temperaturas abaixo de 0 graus, mesmo que o ar externo esteja muito mais frio. A irrigação contínua ela é fundamental, porque garante a presença de água líquida para congelar, mantendo o processo ativo durante toda a noite. Quando o dia amanhece e as temperaturas sobem, o gelo derrete naturalmente, mas nesse momento a planta já está em um ambiente seguro. Esse processo é um exemplo direto da aplicação da termodinâmica na agricultura. Ele mostra como o equilíbrio térmico e o calor liberado nas mudanças de estado protege as plantas de danos severos causados por geada, garantindo sua sobrevivência. O uso da irrigação por aspersão no controle de geadas é uma estratégia eficiente e amplamente utilizada para proteger culturas agrícolas contra os impactos das baixas temperaturas. Esse método se destaca por preservar a produção, reduzir os prejuízos econômicos e manter a qualidade dos frutos, além de beneficiar as plantas ao evitar danos severos causados pelo congelamento.
Ao liberar calor latente durante o processo de congelamento da água, o sistema estabiliza a temperatura das plantas, garantindo maior uniformidade na proteção e contribuindo para a sustentabilidade nas práticas agrícolas em regiões de geada mais afetadas. Essa prática combina princípios da termodinâmica e hidrodinâmica e demonstra como o conhecimento científico aplicado pode oferecer soluções práticas para desafios agrícolas. Portanto, não é apenas uma ferramenta eficaz no controle de geadas, mas também um exemplo de como a ciência pode ser empregada para proteger e aumentar a produtividade agrícola. Esse trabalho foi apresentado por Fernanda, Letícia, Paula, Rafaela e Vanessa.